Fala rapaziada, Brito na área. Hoje a gente vai falar sobre alinhar com as preferências do desenvolvedor. Você tem um estilo, cada um tem seu estilo, né? Tem os seus gostos, né? Aí da IDE, como configurar e tudo mais, né? O seu ambiente de codificação, geração e conclusão de código, né? Enfim. Então hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre como o GitHub Copilot ele foi projetado para se integrar perfeitamente aos fluxos de trabalho dos desenvolvedores, tá? E adaptando as preferências de cada um, e estilos, né, de cada um, de codificação, enfim. E essa unidade explora muito sobre como o GitHub Copilot ele atende às necessidades comuns do desenvolvedor e aprimora vários aspectos no processo de codificação. Curtiu? Tá interessado? Então fica comigo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ó, e se você não é inscrito no canal, tá de bobeira, né? Bora lá, bora lá. Eu vou falar aqui uma coisa séria contigo. Ó, clique em curtir, cara. Não esquece. Dá um curtir, se inscreve, ativa o sininho. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, me segue aí e dá o curtir, né? Dá um coraçãozinho aí e tamo junto. Então, sem mais delongas, bora aqui pra tela. Quem tá no YouTube já tá vendo a tela, né? Então a gente vai avançando aqui, tá? Gosto do desenvolvedor e assistência à IA. Os desenvolvedores têm preferências diversas, isso a gente todo mundo sabe, né? Tem uns que gostam daquela ideia toda branca, né? Chega até a doer o olho, né? Outros têm aquele modo escuro, dark, né? Enfim. Então, os desenvolvedores têm preferências diversas quando se trata de seu ambiente de codificação e fluxo de trabalho. E o GitHub Copilot ele é flexível e o suficiente para acomodar essas preferências, tá? E ao mesmo tempo que fornece assistência valiosa de IA. E um outro ponto é sobre a geração e conclusão de código. O GitHub Copilot ele se destaca em gerar concluir código, alinhando-se ao desejo dos desenvolvedores, né, de eficiência e precisão. Várias sugestões e também idiomas específicos da linguagem, tá? Sobre as sugestões, diante de cenários ambíguos, o GitHub Copilot ele fornece várias sugestões de código, permitindo que os desenvolvedores escolham a opção mais apropriada. E sobre os idiomas específicos da linguagem, o GitHub Copilot ele entende e sugere idiomas específicos da linguagem, tá? E as melhores práticas, ajudando os desenvolvedores a escrever código mais o idioma. Documentação e teste de unidade de gravação. Muitos desenvolvedores, cara, eles acham que gravar teste e documentação é menos envolvente do que gravar funcionalidades principais, né? E o GitHub Copilot ele auxilia nessas tarefas cruciais, mas muitas vezes entediantes. Então, você pode pedir para ele gerar casos de teste, esboços de documentação, expansão de cenários, né, e comentários. Então, com base na parte de casos de teste, né, com base em assinaturas de função e comportamentos, né, o GitHub Copilot ele pode sugerir casos de testes relevantes, incluindo casos de borda que os desenvolvedores podem ignorar. Então, ele é muito importante aí para garantir a funcionalidade. Sobre as documentações, né, ele pode gerar esboços de documentações iniciais para funções, classes, módulos, que os desenvolvedores podem refinar depois, tá? E expansão de comentários, quando o desenvolvedor grava breves comentários, né, o GitHub Copilot pode expandir eles para explicações mais detalhadas, economizando tempo em documentação. Um outro tópico importante é a refatoração do código, tá? A refatoração é uma parte essencial e crucial aí para manutenção de bases de códigos íntegras, tá? O GitHub Copilot ele auxilia nesse processo, sugerindo melhorias, né, e implementações alternativas ao que tem hoje no seu codebase. Reconhecimento de padrões. Então, o GitHub Copilot ele identifica padrões comuns no código e sugere alternativas mais eficientes ou mais limpas, tá? E sugestões de sintaxe modernas.
Para linguagem com sintaxe em evolução, como JavaScript, com ECMAScript, né, o GitHub Copilot ele pode sugerir recursos de linguagem moderna, que podem ser mais concisos ou com melhor desempenho, tá? E a desse manutenção de consistência, né? O GitHub Copilot ele ajuda a manter a consistência em toda a base do código, sugerindo refatoração que se alinha ao estilo do código existente, tá? E também você pode ter uma assistência aí de depuração. Embora o Copilot não seja um depurador completo, ele pode ajudar no processo de depuração de várias maneiras, tá? Explicação do erro. Diante das mensagens de erro, o GitHub Copilot geralmente pode fornecer explicações em linguagem simples e sugerir possíveis correções. Geração de instrução de log. Então, o GitHub Copilot ele pode sugerir instruções de log relevantes para ajudar a diagnosticar algum problema em caminhos de códigos complexos, tá? E sugestões de casos de teste, tá? Assim, para bugs difíceis de reproduzir, o Copilot ele pode sugerir casos de testes adicionais, que pode ajudar a isolar algum problema, né? Suporte de ciência de dados é um outro ponto aqui importante. Além de geração de código convencional, o GitHub Copilot ele oferece uma assistência aí valiosa para tecnologias mais avançadas, como ciência e análise de dados, tá? Simplificando vários aspectos do fluxo de trabalho do cientista de dados. Funções estáticas, né? Visualização de dados, pré-processamento de dados, avaliação de modelos. Então, por exemplo, funções estáticas, ele fornece assistência na implementação de funções estáticas e testes que ajudam os cientistas de dados a aplicar rapidamente métodos estáticos, né, apropriado, adaptando seus conjuntos de dados. Visualização de dados. Ele oferece sugestões de código para criar visualizações de dados usando bibliotecas populares como o Matplotlib, o, o Seaborn, né? Acho que é assim, o Plotly, acredito que seja algo nesse sentido, assim. Comenta aí se eu falei certo, eu não usei muito essas libs aqui, tá? Mas eu acho que é assim que se pronuncia ou assim que se escreve, pelo menos, né? E ajudando os cientistas de dados a gerar rapidamente gráficos e gráficos é, per, per, perpis- é, perspicazes, né? Então, gráficos, assim, um- ótimos gráficos para o contexto que precisa ser feito, né? E para processamento de dados, ele pode sugerir códigos para tarefas comuns de pré-processamento, né, de dados, como lidar com valores ausentes, codificar variáveis categóricas, né, ou dimensionar recursos numéricos. Avaliação de modelos. O GitHub Copilot ele pode ajudar na escrita de código para métricas de avaliação de modelo e visualização do desempenho do modelo. A gente tem preferência por fluxos de trabalho simplificados. É, os desenvolvedores modernos eles valorizam cada vez mais fluxos de trabalhos que minimizam a alternância de contexto e reduzem a sobrecarga manual. Então, o GitHub Copilot ele alinha a essas preferências por meio de vários recursos principais, né? Experiência de desenvolvimento integrado. Então, os desenvolvedores eles preferem ferramentas que funcionem perfeitamente em seu ambiente existente, né? Em vez de ficar exigindo aplicativos externos ou configurações complexas, né? Então, ele tem ali assistência nativa no IDE, né? Então, o GitHub Copilot ele opera diretamente em ambientes de desenvolvimento populares, né? Fornecendo sugestões sem interromper o foco. Reconhecimento contextual. A ferramenta entende o contexto atual do projeto, sugerindo código relevante que se ajusta naturalmente aos padrões e convenções existentes, tá? Configuração mínima, né? Ao contrário de muitas ferramentas de IA que exigem uma configuração abrangente, o GitHub Copilot funciona efetivamente com a configuração mínima, respeitando a preferência do desenvolvedor por ferramentas, tá? Ele simplesmente funciona. Então você tem que fazer o mínimo ali para começar a utilizar. Conclusão de tarefa autônoma, tá? Muitos desenvolvedores
eles apreciam essas ferramentas que podem lidar com recursos inteiros ou histórias de forma independente, reduzindo a necessidade de intervenção manual. Então, é mais rodar o prompt lá. Tem algumas técnicas, né, como STD, Harness Engineer, enfim, e mandar o prompt e ele fazer toda a implementação ali para você. Geração de recursos de ponta a ponta, desde requisitos do usuário até código que é implantável, né, incluindo testes e documentação, todos gerados de maneira coesa. Padrões inteligentes, né, o GitHub Copilot ele escolhe padrões sensatos aí para detalhes de implementação, né, e permitindo que os desenvolvedores se concentrem na lógica de alto nível, em vez de decisões clichê. Aprimoramento progressivo. Os desenvolvedores eles podem começar com código gerado e em seguida ir refinando, né? Em vez de começar do zero, o que se alinha à preferência de desenvolvimento interativo, tá? E um próximo ponto aqui para a gente encerrar, automação com prioridade em qualidade. Os desenvolvedores eles querem automação que aprimore, né, em vez de comprometer a qualidade do código. Então, práticas recomendadas internas, o código gerado ele incorpora considerações de segurança, tratamento de erros e otimizações de desempenho, tá? Desde o início. Manutenção de consistência, o código automatizado que segue as convenções de projeto, ele e os padrões de equipe, sem a necessidade de imposição manual. Cobertura abrangente, né, os recursos vêm com testes e documentação apropriados, perdão, e atendem automaticamente aos padrões de desenvolvimento profissional. Ao se adaptar-se a essas preferências aí comuns do desenvolvedor, o Copilot ele torna-se mais do que apenas uma ferramenta de conclusão de código. E na próxima unidade que a gente vai ver, a gente vai explorar como o GitHub Copilot ele afeta diferentes estágios do ciclo de vida aí do desenvolvimento de software, tá? Demonstrando ainda mais o seu valor em todo o processo de desenvolvimento. Então, se você quiser conhecer um pouco mais de como ele impacta em todo esse ciclo de desenvolvimento, né, na vida do desenvolvimento de software, fica comigo. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre isso. Beleza? Tamo junto, turma, e é só o começo. Ó, e se você não se inscreveu ainda, vou repetir aqui, tá? Eu vou repetir aqui, ó. Não se esquece. Já deixa o seu curtir. Acho que pro Instagram tá aqui. Pro YouTube vai estar. Vai estar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? É isso, turma. Tamo junto e é só o começo. Valeu!